Oi, gente, eu sou a Manu e estamos aqui hoje com mais um Bate-Papo Vascom e contamos com a presença hoje do Lucas José, cerimonialista aqui da Matriz de Santa Maria Madalena. Oi, Lucas, tudo bem? A gente hoje tá num bate-papo aqui bem gostoso, vamos fazer algumas perguntinhas, interagindo com a gente, interagindo com o público também. Então, Lucas, qual o seu papel aqui na igreja? Explica melhor pra gente qual é a sua função, como você se importa aqui na igreja. Boa noite, Manu. Boa noite, povo de Deus. Eu sou aqui da paróquia o cerimoniário, o mestre cerimônia. E o que é o mestre cerimônia? O mestre cerimônia é aquele que organiza toda a parte litúrgica para que ela ocorra muito bem, sem nenhum erro, com todos os mínimos detalhes possíveis. Então, o cerimoniário é aquele que tem, posso dizer assim, eles são os olhos do padre na hora da celebração, né? Ou seja, ele observa tudo o que acontece, toda a estrutura, do início ao fim. Então, ele tem um papel fundamental. Ele não é maior do que ninguém, mas o papel dele é organizar e manter tudo organizado no presbitério, na igreja. Então, no caso, é realmente, você manter a organização de toda a igreja durante a missa, o antes da missa, o pós-missa também. Sim. É isso no caso. E temos uma pergunta que eu acredito, que muita gente tenha dúvidas com relação a o que é santo e o que é são. Por exemplo, o que é Santo Agostinho e o que significa São José, São Bento. Qual a diferença de um dos dois? São duas palavrinhas, na verdade, santos, santo e são, que é utilizado pela igreja para dizer que aquela pessoa ali chegou à santidade perfeita, podemos dizer. Perfeito, pode assim, perfeito porque seguiu Cristo, né? Mas veja bem, nós temos Santa Maria Madalena, né? Quando a gente começa a estudar um pouco da história dos santos e olhar e o que a igreja nos indica, vai dizer que sempre quando é consoantes, na verdade, nós utilizamos o santo, para identificar, né? Santa Maria Madalena. Então, nós usamos o Maria, né? O M. E, na verdade, também nós temos aí o Santo Agostinho. Aí isso já é o que a igreja vai decidir, na verdade, né? Porque ficaria um pouco estranho falar São Agostinho. Entendi. Então é melhor a gente falar Santo Agostinho, uma coisa que já dá o sinônimo de santidade ali. Entendi. Né? E o São a gente utiliza, depende também se vai cair vogal logo no início ou uma consoante também, mas é a igreja que vai decidir. Entendi. Entendi. E Lucas, a gente também queria saber um pouquinho o porquê das procissões. Quando que surgiu as procissões? Por que a gente sempre faz as procissões? Veja bem, é uma pergunta bem impertinente, porque as procissões ela teve início no Antigo Testamento. Quando a gente começa a ler o livro do Êxodo, nós encontramos Moisés com o povo de Deus, aquele povo que saiu do Egito para a Terra Prometida. E saiu com o quê? Saiu, na verdade, com a Arca da Aliança. Então, podemos dizer que ali foi a primeira procissão que surgiu do povo. E o que é a procissão? A procissão é uma profissão de fé. Nós dizemos que estamos louvando a Deus, estamos adorando a Deus, mas sempre nós temos um santo. Ou seja, nós não estamos adorando aquele santo. Nós saímos na rua com aquele santo para mostrar como foi a vida dele, a vida de santidade, e para dizer também que nós temos ele como um grande exemplo ali. Ou seja, aqui em Santa Maria Madalena, no dia 2 de fevereiro, vamos sair com uma linda procissão. Então nós vamos dizer a toda a cidade de União dos Palmares que nós seguimos os exemplos dela. Mas por que seguir o exemplo dela? Porque primeiro ela seguiu o exemplo de Cristo e ela também nos aponta o caminho de Cristo, né? Nada melhor quando a gente olha a imagem da nossa padroeira, a gente encontra nela o olhar dela simples, singelo para a cruz. Que na verdade muita gente acha, e acredita
que nós católicos adoramos imagens, adoramos santos, e não somente a Deus, mas na verdade não é isso, né? O que a gente adora não é a imagem do santo, mas sim quem o santo era antigamente. Então, ele serve de espelho para nós, não é isso? Eu costumo dizer que a imagem do santo é como uma fotografia. Porque nós não guardamos a fotografia, Isso então mesmo. quando a gente pega a fotografia, olha aquele momento que se passou, nós lembramos daquele momento lá. E a imagem do santo é a mesma coisa. A gente, quando olha para a imagem do santo, é uma grande catequese. Quando a gente olha para a imagem do santo, nós encontramos ali um fato. Nós sabemos que aquele santo teve uma vida como nós temos, Sim. mas ele chegou num grau de santidade, né, que Deus o proporcionou. Isso mesmo. E assim, quando começou o seu desejo de servir à igreja, a Deus? Veja bem, o meu desejo ele surgiu, na verdade, na catequese. Né? Quando o primeiro convite que eu recebi foi da minha catequista, que eu louvo a Deus hoje pela vida dela também, que ela ainda está no nosso meio, faz uma função muito importante na catequese, faz uma função muito importante dos ministros da Sagrada Comunhão, que é a Dona Socorro, né? Que ela fez o convite primeiro para ser coroinha. Fui-me embora e daí começou a surgir outros desejos. O desejo ao sacerdócio, como você bem sabe, o caminho que eu sigo para o sacerdócio. Né? E daí Deus, a gente nunca sabe dizer o que Deus tem, os planos dele para nós, né? Que são planos extraordinários, na verdade. São planos que nenhum ser humano vai conseguir entender, só ele, né? E a gente se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus e ver até onde vai. Então, no caso, você começou mesmo como coroinha, aqui na Matriz? Aqui na Matriz. Que ano, assim, você lembra quando você começou? Se eu não estou enganado, foi no ano 2014. Eu fui coroinha durante 2 anos, né? Logo depois comecei a fazer os encontros vocacionais. Depois o primeiro passo foi adentrar o seminário que eu entrei, né? E hoje estou aqui nessa caminhada para a vida religiosa, né? Então a gente sempre segue os planos dele e deixa que o Espírito Santo possa nos conduzir, nos levar até onde ele quer. E diante dos obstáculos, né? Que não é fácil a gente estar em comunhão com Deus, a gente se manter firme, abdicar realmente, né? De tudo aquilo que é mundano, como a gente fala, para seguir realmente a Cristo. Eu costumo dizer que os desafios, eles estão em todos os lugares, né? A gente hoje, quem prestou bem atenção na homilia do Padre Valdo, escutou ele dizendo que são vários demônios fazendo a tentação. Verdade. Mas ele está em todos os lugares, seja em casa, seja no seminário, seja no trabalho, seja dentro da própria igreja, porque muitas vezes ele usa da nossa fraqueza para nos enfraquecer, né? E nós não podemos deixar isso acontecer, na verdade. Temos que ser aquelas pessoas que são, podemos assim, anda com a armadura de Deus. Temos que ser, nós somos convidados a ser isso. Cristão é convidado a ser isso. Né? A exercer seu papel de cristão e, diante disso, também ter autoridade, podemos dizer assim, com os demônios que nos arrodeiam muitas vezes. E qual a sua sensação, né? Estamos durante o novenário, os festejos de Santa Maria Madalena. Qual a sua sensação durante todo o festejo, as procissões? Como você se sente? Veja bem, são 189 anos de tradição aqui em nossa paróquia. E esse ano é uma experiência nova. Eu costumo dizer assim para os meninos que todo ano que chega a festa, a gente sente nós temos uma nova experiência, né? E um sentimento diferente, porque é um sentimento primeiramente de pertença da paróquia, dizer assim, aqui é minha história, aqui eu tenho minha história,
Aqui eu consigo me identificar com o povo de Deus e tudo mais, mas diante disso ir mais profundo, mergulhar em outros mares. Ou seja, nós olharmos a imagem da nossa padroeira e ali contemplar a beleza de Deus, né? Uma mulher que, mesmo com os desafios da vida, com tudo que aconteceu, deixou tudo, começou a seguir a Cristo, foi a primeira a anunciar. Então, diante disso, do festejo, sexto dia hoje, né? Sexta noite da novena, que nos prepara para o grande dia 2 de fevereiro, nós somos convidados a ser os verdadeiros anunciadores da palavra, né? Ontem e hoje eu fiz esse pequeno vínculo, posso dizer aqui, com os noiteiros, dizendo, né, nós somos cristãos e sendo cristãos nós temos que ser evangelizadores. Então, eu acho que minha pertença hoje, a minha expectativa para a festa de agora é ser um grande evangelizador da palavra de Deus. Que, na verdade, a festa, né, ela sempre nos faz voltar de como tudo iniciou, de como tudo encaminhou para hoje, mesmo diante de algumas dificuldades, a gente ainda conseguir, né, estar com o nosso novenário, fazendo os festejos aqui mesmo na praça, com as nossas noites de músicas católicas, não é isso? Eu digo que isso é um grande feito da nossa paróquia, né? E aqui eu faço um apelo também para o povo de Deus, venha participar, porque é importante que você que está em casa e que nos acompanha, esteja aqui para festejar, para louvar a Deus e agradecer os feitos que Maria Madalena vem fazendo em nossa paróquia, em nossa cidade, né? E aqui eu falo assim, uma pequena frase do Padre George que ele faz a gente despertar. A festa do padroeiro, ele é um grande retiro espiritual. E se você ainda não se encontrou, venha se encontrar. Ainda dá tempo, viu? Olha, sexta-noite hoje. Então corra, venha se encontrar para ver, fazer uma grande experiência, na verdade, como Maria Madalena fez. E a gente realmente se encontra, né? Porque são aí 9 noites de missas, ouvindo a palavra de Deus. Você pode não se encontrar naquela noite, mas na outra acaba se identificando, se encontrando. E é sempre bom, né? A gente está ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, mais a gente se encontra com Ele. Então, Lucas, muito obrigada, tá, pelo seu tempo com a gente aqui hoje. Muito obrigada também por ter nos respondido. Esse foi o nosso bate-papo Bascom de hoje com Lucas José.